Namastê. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Vamos nos considerar neste momento como um ser uno. Eu vou imaginar que eu estou falando para mim mesmo e vocês imaginar que estão ouvindo a si próprios. E nós vamos fazer uma autorreflexão, um exame de consciência, intencionando, já que temos um compromisso com a vida, de saber quem somos. E ao mesmo tempo entender, além de que o Arnaldo já falou, do auto-amor, agora no processo da autocura. Ele inverteria o tema dele, ao invés de falar de saúde, de auto-amor e saúde mental, ele falaria de saúde mental e auto-amor. Porque se não tivermos a saúde mental, não tem como haver o auto-amor. De modo que nós vamos apenas, numa didática simples, quase ingênua talvez, usando as matriósticas, para entender a nossa própria realidade, porque ninguém ama o que não respeita, e muito menos respeita o que não conhece. De modo que se eu tiver uma noção geográfica do que sou, sabendo que a matrióstica maior representará a minha consciência, que na realidade é a síntese de todas as minhas vivências, para Joana de Ângeles, para Leon Denis e vários outros luminares. E ao mesmo tempo, esta essência de minha consciência também chama-se o reino de Deus em mim. Como disse no Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. Porque o processo do auto-amor é quando eu viajo do consciente para o âmago do meu inconsciente, no meu superconsciente. Mas para que isso se dê, eu preciso atravessar os abismos do meu inconsciente. Mas antes, reprogramar e iluminar o meu subconsciente. Então, o primeiro a ser iluminado é a própria mente, que segundo André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, quando a mente atingir mais altos degraus em seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma os recursos para construir os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores. Agora, quando o espírito já domina a lei de aglutinação da matéria, ele governa o próprio fenômeno encarnatório sem subordinar-se a ele. André Luiz não falou de concepção. Então, no futuro próximo, nós vamos estar criando os nossos corpos sem necessitar terceirização. Porque Camille Flammarion, em A Morte e Seu Mistério, volume 1, ele narra que todo o energismo do corpo se renova em alguns dias. Todo o energismo do corpo se renova em alguns dias. E em certas situações basta-nos a mentalização para criarmos órgãos novos. Quem tem condição de fazer isto? Já conversamos com a consciência de um jovem com apenas 2 dias de vida, que nasceu com falhas congênitas em seu coração. E na semana seguinte o seu coração já estava perfeitamente consertado. 2 dias de vida. Já conversamos com outros seres, como alguém que teve uma problemática tão grave
que nós chamamos inicialmente de pancreatite, mas tem uma doença coligada com a pancreatite quando estoura a coisa, e foi duas coisas ao mesmo tempo e devassou parte do o pâncreas desapareceu e ao mesmo tempo várias outras estruturas do seu corpo, a ponto dela ter sido aberta 5 vezes só para fazer limpeza interna. Mas como eu disse à doutora Mayra, eu estou fazendo uma especialização em milagres. E eu preciso defender a minha tese com pelo menos mais um caso, porque outro dia também, um jovenzinho com 5 anos de idade internou para devolver os seus pulmões para a natureza. Ele ficou, sim, 37 dias no hospital. Mas em conexão com a sua consciência, ele saiu do hospital, sim, mas com seus pulmões consertados. Só sei que esta jovem senhora, que a doutora Mayra disse que apenas 2 casos em 30 anos de experiência como médica, viu em situações mais simples sair vivas. E ela já está no quarto. Semana passada tomou a última dose de antibióticos e em breves dias já sendo liberada para sua casa. Então, o corpo para Allan Kardec, na obra A Gênese, é uma criação do espírito, da consciência. E para Leon Denis, a vontade que está nele, a maior de todas as potências, a onipotência do espírito sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Com ela, segundo o autor, nós podemos curar todas as doenças, vencer todas as dificuldades, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui. E a vontade para Joana de Ângeles é também chamada de o Cristo em nós, o Espírito de o Deus em nós. E a vontade para a autora está a serviço da consciência profunda. Se lembrarmos de Jesus, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Não sou eu quem faço as obras, Ele as realiza através de mim. Então, no campo consciencial, o que está após a vontade e antes da mente é o que nós chamamos de inconsciente. O oceano onde estão os traumas, os conflitos, as paixões desgovernadas, o nosso universo, o nosso abismo, que alguém prefere chamar de sombras. E após esse universo, segundo Joana de Ângeles, existe a nossa mente, que é uma emanação da consciência. Então, até agora temos a consciência como síntese de todas as nossas vivências, o Deus em nós. A vontade como a maior de todas as potências, como Cristo em nós. E nós encarnamos para iluminar o inconsciente. O nosso propósito encarnatório é esse. Segundo Ernesto Bozano, em cada encarnação vamos fabricar mais uma alma para fazer isto. Nós saímos de lá com 2 talentos ou com 5 e temos obrigação de voltar com 10. Porque nós vamos atravessar esse oceano falando da nossa proposta que vai começar a acontecer em nossa mente. A mente é onde está a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória como um link que nos liga à consciência por ser uma emanação dela. Nos conecta diretamente com o inconsciente, mas também com o subconsciente, que está após a própria mente. De modo que, quando nós falamos de consciência, é algo em nós que elabora a situação.
que planeja. Quando falamos da mente, estamos falando do arquiteto que vai arquitetar a situação. E quando falamos do perispírito e corpo, são os agentes ou veículos de expressão da mente que vão executar a ação. Então a consciência planeja, a mente arquiteta e ao mesmo tempo o universo perispiritual e físico executam a ação. Então para isso, após o subconsciente, existe o perispírito como veículo de expressão da mente, de modo que tudo que a mente cria fatalmente precisa passar pelo subconsciente para chegar no perispírito. Não há como fazer isto se não atravessarmos o nosso subconsciente. E o subconsciente defende a vida, ou seja, a sua função é a preservação da vida. Ele gerencia todo o automatismo da mente ao físico. Tudo que a mente determina até o campo biológico. E ao mesmo tempo, ele vai executar a ação para tornar visível. Porque na eternidade, como eu disse, planejamos. Porque a eternidade é lá. No espaço, no tempo que ocorre no inconsciente e na mente, arquitetamos. E no espaço concretizamos, que é o perispírito e o físico. Eu vou bem devagar e na câmera lenta, e por enquanto vou parar por aqui. Se a vontade está a serviço da consciência, que é a soma de todas as nossas vivências, se na mente os recursos são inesgotáveis, inestancáveis, e a consciência sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, onde estamos nesse processo? Porque sabemos que temos esse oceano de possibilidades em nós. E ao mesmo tempo, sabemos que o corpo físico é um ser que tem capacidade, só o seu cérebro, de interpretar o que a consciência deseja, o que ela quer arquitetar e executar. Ele entende todo o universo mental e executa a inteligência, o pensamento, as emoções. Ele sabe decifrar e transformar o que é virtual em ideias, em ação. A vontade a serviço dessa consciência, ela traz até a mente, atravessando o subconsciente, o que nós chamamos de intuições. Quando as intuições chegam na mente, torna-se pensamentos. A nossa capacidade criativa em ação. E na mente está o que nós chamamos de mecanismo racional, que nos possibilita a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Então a razão, segundo Emmanuel, ela calcula alguma coisa. Ela cataloga o que foi calculado. Ela compara o que foi catalogado. Ela analisa o que foi comparado. Ela só vai até aí. Para o autor, os sentimentos que nós vamos trazer da consciência para encarnar na forma mental que estamos criando, porque a inteligência aciona o pensamento, que auxiliado pela imaginação, mediante o nosso conhecimento, cria a forma somente. E o sentimento, segundo Emmanuel, cria a situação. Ele edifica o que foi criado. Ele alimenta o que foi edificado. Ele ilumina o que foi alimentado. Segundo Allan Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo.
E muitos espíritas acreditam que quem está encarnado é o espírito. Aqui, no processo encarnatório, ele chama-se alma. Será que é isso mesmo? Se assim fosse, como fez Allan Kardec, afastando a alma do corpo, e ela olhando para um lado, vendo o seu espírito, ela poderia dizer, ou o próprio Kardec poderia ter dito, eu me vejo como espírito, que é diferente. Como pode Allan Kardec perguntar para a alma e ela não souber responder, e pergunta para a sua consciência que responde até 80 questões que a alma não sabia? Como pode encontrarmos na Revista Espírita de 1866, no artigo O Sono do Espírito, no mês de junho, naquela obra, o Dr. Calais, que assim como o Dr. Arnaldo, que merece ser chamado, com todo respeito, de doutor, porque tem um doutorado, muitos que têm o DR não têm direito a isso, e o Dr. Calais, quando médico, ele vivenciou a sua experiência diferente dos seus colegas. Ele não interessava pela conta bancária, e fiel a Hipócrates, à sua própria consciência, daqui a pouco nós vamos chegar lá, que seu alimento seja seu medicamento. A tese de Hipócrates. Para o Dr. Calais, se eu consertar o moral, a doença física sara. Então a causa do desequilíbrio físico está na perturbação moral do indivíduo. E ele fazia exatamente isso quando encarnado. Mas como a quinta lei moral, constante no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, é a lei de destruição, por meio da qual tudo precisa passar pela morte para se renovar, para renascer, ele desencarna e segue assistindo quem buscava a cura da alma na velocidade do pensamento. Se quiser calcular, pergunte para Maria João de Deus, que ela viajou da Terra até Júpiter, Marte, Saturno em alguns segundos. Tente calcular a velocidade do pensamento de Maria João de Deus. Agora imagine o Dr. Calais atendendo na fila do SUS junto com a Thaís. Ou você chegando lá, nesse processo. Mas de repente ele se vê dentro de uma sala com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os, eles respondem, e ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência, que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, narra que quando eu coloco em ação um pensamento bem arquitetado, eu me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado, que, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vibração de um único pensamento expulsa tudo que for contrário a ele e atrai tudo que for semelhante, sem lapso de tempo. Porque o pensamento atinge o núcleo celular, o neoplasma, e também a periferia, o citoplasma, sem lapso de tempo, segundo a ciência acadêmica. E quando esse pensamento atinge tanto o que nós chamamos de genótipo e também o fenótipo, ele muda as duas coisas simultâneas. Não apenas o fenótipo, conforme acreditava ou acredita ainda a maioria dos médicos cientistas que estudam esta causa, mas não o caso de Joana de Ângelis na obra Dias Gloriosos, que nos mostram que nós podemos reprogramar tanto a consciência DNA, que é a consciência da célula, quanto a periferia também. De modo que, se esse pensamento
conhece o que está fazendo, ou se o ser que vai fazer isso sabe o que está fazendo, ele pode mergulhar no oceano de si próprio, reprogramar a sua própria realidade, e como está fazendo a ciência acadêmica hoje, alguém que já conseguiu imunizar-se contra as enfermidades que perturbam a matéria e o mundo psíquico e emocional, a medula desses seres que já atingiram um grau que, se o seu sangue for colocado juntamente com o sangue de alguém que foi infectado ou que desenvolveu, para ser mais exato, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, o sistema imunológico deles devassa os elementos em desalinho do sangue do outro. Então eles transplantaram a medula espinal desses agentes enobrecidos nos seres que contraíram o HIV, e eles sararam perifericamente. Não sabe se retornarão à enfermidade, porque é um processo de educação moral que precisa haver para que haja a cura definitiva na causa. O efeito foi provado que foi sanado. Pelo menos é o que estão testificando na prática. Mas isso também fazemos por aqui. A pessoa chega, às vezes num verdadeiro tormento, através da oração e da bioenergia, nós pacificamos da mente ao físico momentaneamente. Mas se a pessoa não mudar o comportamento, permanece a sensação harmônica? Tem pessoas que ao sair, às vezes nem precisa sair da porta, ao sair da sala de passe já está mais perturbadinho do que entrou, dependendo da situação. E tem pessoas que basta uma palavra ou um abraço, nunca mais ela será a mesma. Então há curas que acontecem instantaneamente quando o diálogo com a consciência do indivíduo se dá num simples abraço. E é o que estamos fazendo com vocês, porque quando falo, a verbalização do que penso e sinto está levando uma proposta de equilíbrio, de autoconhecimento, de autoiluminação para o âmago da consciência. Estamos levando lá no centro consciencial do ser, conforme Ramatiz na obra Jesus é Jerusalém Renovada. Então, quando falamos de alto amor no processo de autocura, nós conhecemos o nosso corpo, damos a ele o que ele necessita ou o que ele pede após ser viciado. Ele necessita de quantas horas de sono para repousar-se? São as horas de sono que garante o repouso ou a qualidade do sono e para onde e com quem estamos? Porque o sono depende com quem, para quê, onde eu estou, que vai qualificá-lo. É a quantidade de alimento que damos ao corpo que garante a nutrição, ou como eu estou na hora da alimentação. É a proteína animal, vegetal, os nutrientes minerais que garantem a nutrição, que eu selecionei cuidadosamente, que eu confeccionei cuidadosamente, ou a minha postura durante a confecção e, em especial, na hora da alimentação. Porque muitos de nós amamos comer. Às vezes nem sabemos comer, mas amamos. Porque comemos por prazer, comemos por hábito. Mas quem ama de fato cozinhar, por exemplo? Já que gostamos tanto de comer. E às vezes não gostamos de cozinhar e ainda criticamos quem tem a generosidade de fazer alguma coisa para nós. Sendo que Allan Kardec, como professor de medicina, e segundo os seus biógrafos, e também José Herculano Pires, ele doutorou-se em medicina e clinicou por algum tempo. E percebeu que a palavra de um terapeuta pode curar o enfermo mais do que os próprios medicamentos. De modo que
Quando entendemos com Kardec que o sabor depende da educação do paladar, eu posso comer qualquer coisa, porque quem vai dar a qualificação é o que eu estou pensando e sentindo. Porque o pensamento vai criar a forma do que eu quero que esse alimento se transforma. E o sentimento vai qualificar e dar o sabor. E esse pensamento está levando a informação para a consciência celular. Não só para o que eu espero dela, mas principalmente o que ela vai receber para executar o que eu pretendo. E agora virou o modismo do jejum intermitente, onde a maioria estão entrando na onda sem saber do que se trata. Acham que é só ficar 6 horas sem comer, privando o corpo da alimentação saudável, se fosse até da alimentação menos saudável, valeria alguma coisa. E após 12 horas, 6 horas, 12 horas, 18 até 24 horas, aí eu volto a comer, e às vezes mais do que comi antes. Eu como tudo que fiquei sem comer e mais um tanto. E esquecemos de estudar Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que nós temos a capacidade de criar átomos e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Temos a capacidade, segundo Camille Flammarion, de criar órgãos. Segundo Joana de Ângeles e André Luiz, recursos inesgotáveis, onde na mente nada é impossível de se realizar. Então, quando eu estou criando em tempo real na minha mente, sem lapso de tempo, como eu disse, eu estou interagindo com o meu mundo perispiritual e físico. Então, de acordo com a minha honestidade em relação ao autoexame que eu estou fazendo, consultando a minha consciência, pelo menos com 2 interrogações. Senhor, que é o Deus que há em mim, o Cristo que há em mim, o que queres que eu faça? O que eu estou deixando a desejar acerca da minha própria realidade? Porque, segundo Joana de Ângeles, não tem como dissociar o corpo da consciência que o criou. Ele é a causa, o corpo é apenas o efeito. E o corpo, segundo a autora, fatalmente vai transformar-se em sentimentos que um dia vão chegar como estados virtuosos na consciência. Então, o corpo de hoje serão virtudes amanhã. O corpo é um ser e a virtude também o é. Já leram o Evangelho segundo o Espiritismo com cuidado que ele merece, com o recolhimento necessário recomendado por Allan Kardec, deixando de lado as ideias preconcebidas, como ele recomenda no Livro dos Espíritos, e dependendo da tradução, enxergar na lição Caritas o Espírito afirmando: eu sou a caridade? Se é a caridade, é um ser, porque ela ditou até uma mensagem. Já analisaram com carinho o capítulo 19, onde a coisa toma um volume muito mais amplo, ao afirmar que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E eu pensava que o amor era pai da fé. Mas que amor que a fé cria? O amor, substância que gera e nutre a vida. Porque o amor que se transforma de substância que gera e nutre em lei que organiza e mantém é o que nós chamamos de intuição. Essa é a fé, mãe de todas as virtudes. A intuição é a fé vivenciada, enquanto a fé raciocinada é o que está no campo racional. Na fé raciocinada, ou neste campo racional, eu sei. No campo da consciência, onde a intuição, a fé vivenciada, eu sou. Prestar atenção na visualização de Arnaldo. Ele partiu do eu sei e terminou lá no eu sou, trazendo algo para iluminar o nosso campo racional.
Até aqui estão tranquilos? Posso entrar um pouquinho mais na toca do coelho? Não, repete só essa última parte, por favor. A última. Na fé raciocinada, eu sei. Então você tem o conhecimento, a teoria. E muitas pessoas falam, eu sei como fazer, mas não consigo realizar. Mas essa fé raciocinada, ou eu sei, está na consciência, na mente, no inconsciente? Está na mente, da mente para baixo. Tá, beleza. Ela está no campo mental, mais exatamente. Ali onde está a inteligência, o link da memória, onde eu consulto as minhas memórias. E segundo a minha inteligência, usando a minha imaginação e o pensamento como capacidade criativa, eu faço um autoexame, uma autoanálise. E na consciência, a intuição. Só que assim como o corpo físico é um ser, o perispírito também o é, como a mente é uma entidade no dizer de André Luiz. A mente é um ser que está entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo com o objetivo de promoção. Só que o corpo físico não é feito de uma coisa só, ele tem sistemas, não tem? O jovenzinho que perderia os seus pulmões, com certeza, se não transplantasse outros pulmões, ele morreria. Tente ficar sem respirar só por 30 segundos. E diga se é confortável a situação. Pode ficar, eu vou falando, vocês tentem ficar 30 segundos somente. Vão ficando aí. E esquecemos que cada sistema do corpo carece de nutrição diferenciada. E agora eu estou fazendo jejum. Mas o que eu estou fazendo durante o jejum, criando a realidade que pretendo? Que eu posso criar os átomos e nutrir as minhas células. Porque o pensamento leva a encomenda sem lapso de tempo até elas. Eu posso criar os átomos e transformá-los em moléculas, segundo Kardec. E repaginar. Porque assim que eu começo a ficar sem o alimento físico, as organelas que aceitam a minha proposta de renovação, se eu tenho lucidez do que eu estou falando, fortalecem com o alimento que eu estou criando. E as que recusam a proposta de transformação começam a enfraquecer e servir de alimentos para as que se fortalecem ou para que elas possam sobreviver. De modo que, durante o período que eu estou negando ao físico algo que estava lhe prejudicando, ou para que ele fique mais suscetível às transformações que pretendo, eu estou lendo, eu estou ouvindo a boa música, a música que o nosso médium Figueiredo, porque ele expressou a sua consciência e ainda serviu de intérprete para várias realidades de outros planos. A música tem o poder 2 vezes mais ou maior do que a oração. A música é uma das entradas para as moradas celestes. Quando ele começa a pensar em cantar, a sua consciência traz o conteúdo até o seu mundo mental. Que segundo as virtudes que ele quer transferir para nós de força pacificadora, de entendimento, de esclarecimento, estas virtudes se transformam em cores, que vão transformar-se em vibrações, que vão transformar-se em sons, que se não encontrar pelo menos uma aparente harmonia em nossos tímpanos, nessa cortina que nos separa do exterior para trazer alguma coisa para o ouvido interno, já vai entrar apenas barulho para perturbar o martelo, a bigorna e o estribo. Eu já vou ficar meio confuso por aqui mesmo. Mas se eu estou buscando a harmonia, ela vai trazer um tanto mais dessa harmonia e vai acontecer harmonicamente a informação neste ouvido interno, no ouvido médio. E agora eu vou transferir a informação para o ouvido interno.
que vai viajar pelo meu labirinto. E se eu estava desequilibradinho assim, como nós falamos, eu estou meio sonso. Tem um nome que eu desconheço, ninguém sabe qual o nome quando a gente não sabe se está de pé ou deitado. Como que a gente fala, doutor Arnaldo? Eu estou com labirintite, quer dizer, o líquido que circula dentro desse labirinto, que me dá a noção se eu estou deitado, se eu estou de pé, se eu estou de ponta cabeça, começa a receber as vibrações dessa música e sara o labirintite ou a labirintite se eu souber ouvir a boa música. Isso é um fato. E esse conteúdo vai chegar nos cílios sutilíssimos do ouvido interno e transferir isso para a estrutura cerebral, que vai transportar isso para o nosso perispírito, que vai transportar para a mente até chegar no nosso universo consciencial. E se eu sou grato, eu vou devolver alguma coisa para quem está cantando. Por isso o aplauso é a nossa gratidão, os nossos sentimentos enobrecedores para quem nos brindou com essa suave melodia. Então o corpo alimenta-se do que lemos, do que ouvimos, do que vemos, do que respiramos, não só do que comemos. Porque tudo que comemos, uma vez que mastigamos e não percebemos que durante a mastigação nós assimilamos, dependendo da nossa postura, mais de 90% dos nutrientes na mastigação, da vitalidade, das forças equilibrantes, e já vamos transformando-os em forças vitalizadoras e repatriando com o nosso poder mental e os nobres sentimentos para os campos mais sutis, que pode ser o duplo etérico, o campo emocional, o campo dos desejos, o campo mental, e pacificando da mente até o físico, ou esperar apenas que, após engolirmos, a assimilação de menos de 5% de tudo que comemos chegue ao interior de nossas células. Então, cada sistema tem uma consciência, assim como o corpo é um ser consciente. Se um sistema se rebelar contra o corpo, ele morre. Mas cada sistema é constituído de órgãos. E se um órgão rebelar contra o sistema morre e o corpo também. Mas os órgãos são feitos de tecidos, e não só de um. Já estamos estudando atualmente na espiritualidade mais de 50 tecidos diferentes. Antes acreditávamos, como ciência acadêmica, em basicamente 4 tipos de tecidos. Hoje já subdivide o tecido conjuntivo em 4. Se eu falar besteira, se corrige, senão depois você é responsável. E outros já estão dividindo também. E esses tecidos são consciências individuais dentro do órgão. E dependendo de como os tratamos, eles podem se rebelar, como foi o caso do meu irmão consanguíneo, que a câmara maior do coração dele se recusou a bombear o sangue para o corpo. E ele desencarnou. Ou ele desistiu da vida, ou alguma coisa aconteceu com aquele jovem. E os tecidos são feitos de células. E André Luiz narra que cada célula é a médium de uma onda mental, de um sentimento que nós queremos encarnar no corpo. Uma simples célula, que o Dr. Deepak Chopra narra que atualmente temos 600 trilhões de células, que ramatiza em dizer, mas somente formando 10% da massa do físico. 90%, como eu já disse a vocês, são micróbios, são vírus, bactérias, ultravírus, e não são eles que causam as doenças. Eles sustentam o corpo, foram criados para isso. E nós podemos criar células com o nosso modo de pensar. Joana de Ângeles. Porque quando pensamos, a mente, arquitetando a situação e enviando para o cérebro físico os neurotransmissores
recepciona esta onda mental e, dependendo da onda mental, eles se unem formando os neuropeptídeos e transformam um pensamento positivo, um sentimento positivo, em fótons, que são partículas de amor tornado visível. Física quântica, e antes da física quântica, Joana de Ângeles. Porque quem pensa que a física quântica trouxe alguma novidade, o precursor da física quântica que eu conheço é Allan Kardec. Foi ele que identificou os infinitamente pequenos, e a física quântica não chegou ainda no espírito, o princípio inteligente do universo. Vai demorar um pouquinho para chegar lá. Nem os físicos quânticos. Só aqueles que conhecem o espiritismo como uma lei da natureza e o estudam em profundidade. De modo que cada molécula dentro de umas células pode ser criadas por nós, cada uma delas. E uma célula do nosso sangue, a mais simples, a célula vermelha, a hemácia, tem 280 milhões de moléculas. E alguém pode estar perguntando, mas o que esse moço espera que a gente entenda com tudo isso? Nós já fomos tudo isso. Nós já fomos um átomo, nos enamoramos de um outro átomo e de um número muito grande de átomos para formar, no caso aqui, 10 mil átomos trabalhando em conjunto para formar uma única molécula. E já fomos uma molécula também. Já fomos uma única célula, já fomos tecidos, órgãos, sistemas, corpos, e hoje estamos aqui para animar corpos. E a maioria de nós desconhecemos o próprio corpo. E às vezes ele que nos comanda na maioria das situações. Cada célula é feita de átomos, e como eu disse, nós sabemos criar átomos. E cada átomo é um universo em miniatura. E segundo Joana de Ângeles, tudo que existe no universo é feito de átomos. E eles próprios são universos em miniatura. Então nós criamos universos em miniaturas. Mas sabemos fazer isso? Mas gostamos de receber o passe, não gostamos? A energia que nos transferem no passe, que nós chamamos de bioenergia ou energia vital, é a energia que forma os átomos. Até quando vamos terceirizar? Sendo que nós temos o poder de criar. Segundo Emmanuel, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Pelo menos Kardec nos ensina a criar átomos, moléculas, Joana de Ângeles, células, Camille Flammarion, órgãos, e até o corpo inteiro, se for o caso, porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. Então esta bioenergia é uma fonte inesgotável e inestancável no campo mental, segundo André Luiz. E a energia mental que deu origem à bioenergia é formada por seres incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Quando eu estou pensando, eu estou interagindo com um elemento vivo, que é a matéria mental, para transformá-la, segundo Emmanuel, em infracorpúsculos, que é o mundo subatômico, desde o bóson de Higgs, em linhas de forças, que nós chamamos de supercorda, em partículas atômicas, em átomos, em moléculas, conforme está na obra Roteiro em Seara dos Médiuns. Mas a bioenergia, como eu disse, é feita de matéria mental. E a matéria mental é uma transmutação do fluido universal que nós estamos mergulhados nele. É um oceano de fluidos no qual tudo que existe está mergulhado. Ou seja, tem uma fonte inesgotável de energia em torno de nós, e basta nos acionar o pensamento e transformá-la em matéria mental para criar a realidade que pretendemos. Mas este fluido universal é feito de alguém menor do que ele ainda, que nós chamamos
esse fluido universal, de matéria elementar, que carinhosamente chamamos de elementais. E os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Ou seja, tudo que existe são feitos por eles. E basta-nos pensar e eles executam. Agora, se nós negamos a sua realidade, como que alguém que nós negamos a sua existência vai nos obedecer? E esses elementais nasceram da união de dois elementos menores do que eles, chamado de espírito, o princípio inteligente do universo. E vocês querem saber quem é que encarna? Segundo Joana de Ângeles, tá aqui, um ponto de autoconsciência pura. E o que encarna é apenas esse ponto de autoconsciência pura. Isto é a alma. A semelhança de uma semente que um dia vai transformar-se numa árvore. Por isso a função da encarnação, segundo Ernesto Bolzano, em cada encarnação o espírito fabrica mais uma alma. Assim como horticultor, como agricultor, com cada semente eu fabrico mais uma laranjeira, por exemplo. E esquecemos que nós estamos unindo a outros seres para formar seres maiores. Nós já estamos num processo de atuação tão amplo que nos deram a oportunidade de gerenciar uma mente, um universo perispiritual e físico, como nos disse Jesus. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Mas nós queremos saber o que é a mente? Tem pessoas que preferem afirmar que a mente mente. A mente não tem nada a ver com isso. Assim como a placa-mãe de um computador, a sua CPU, não faz nada, ou não fazem nada, se não tiver um sistema operacional. E não sabem, mesmo que tenha um sistema operacional, reconhecer uma impressora, por exemplo. A placa-mãe, se não fosse o chipset, o seu médium, para falar para esse é um scanner, aquela é uma impressora, esse aqui é uma multifuncional que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não temos condições de comunicar com eles se não for um mocinho chamado driver e precisamente atualizado. Mas ele nos permite a comunicação, mas não permite a força de trabalho, que depende de outro ser chamado software. Agora, a mente é um hardware. Vai depender do software que eu instalar lá. Vai depender do driver que eu vou ligar a minha mente à minha consciência. Qual o meu projeto? Qual o meu propósito de vida? Quanto mais nobre for o meu projeto, quanto mais claro as minhas ideias, e esse projeto chama-se hora de ação. Oração é força, ação é serviço. Eu estou preparando a ambiência para que entidades com o nome de paciência, de compaixão, de autoconfiança, porque se alguém ainda não se convenceu que as virtudes são entidades, leiam Divaldo Pereira Franco, a obra Nos Caminhos de Jesus, com Amélia Rodrigues. Vá lá no capítulo 23, chamado Anjo da Misericórdia, que vocês vão testificar 4 entidades com a luz indescritível a apresentar-se para Jesus, mais ou menos com essas palavras: Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé, eu sou a esperança, eu sou a caridade, eu sou a misericórdia. Seres. Porque se o corpo vai transformar-se em sentimentos, que vão transformar-se em virtudes, são seres que existem em mim. Agora, qual a virtude que eu quero encarnar? Porque a vontade, desejando encarnar essas virtudes, por estar a serviço da consciência, traz para a mente o conteúdo inicial, o pensamento, para criar a forma.
E agora, quem vai encarnar nesse pensamento para qualificá-lo? Porque dependendo do que eu qualifico o pensamento, ele transforma-se num hormônio. E o hormônio é a própria virtude que vai encarnar. É ele que vai pacificar o tecido, a própria célula, criar a ambiência de renovação ou perturbar, dependendo do que eu estou pensando. Ou se eu quiser criar a força que gera e nutre, porque a mesma energia pode transformar-se em duas coisas, porque o mesmo Jesus falou isso pra gente. Num dado momento, eu sou o pão da vida. No outro momento, eu sou a luz do mundo. Então uma virtude tem o poder, porque só desce quem subiu, de se transformar num alimento ou numa lei, dependendo do que pretendo. Porque se no mecanismo da autofagia, onde a célula começa a comer ela própria, e as organelas que estão sendo alimentos das organelas mais fortes, estão saindo do cenário como elementos que traziam tóxicos para o organismo. Chama isso de desintoxicação. Mas se eu criei naquele espaço de 6 horas, 12 ou 18 ou 24 horas, os alimentos com o meu modo de pensar, de sentir, de falar, de agir, o que leio, o que ouço, então eu criei um ambiente diferente. E se eu tenho maior consciência agora que eu vou comer de fato, não aquele legume que eu cozinhei ontem, que não tem nada útil ao corpo, nem aquele que eu cozinhei há 2 horas, que possivelmente também não terá. Então, vou comer por comer ou ter consciência do que faço? Então, se eu tenho ciência do que faço e estou presente no que faço, quando você come, você está presente? E eu te observei hoje. E eu estava de olho. Você estava gostoso? Onde o seu pensamento estava totalmente ali na ação, então você realmente estava comendo. Agora, o que você disse a esse povo que vocês esperam que eles façam dentro de você para te ajudar naquilo que você pretende? Não só como algo para nutrir o seu físico, porque ali tem energias psíquicas, emocionais, morais e espirituais no simples alimento. Porque ele tem a energia da Magda, das outras colaboradoras que você viu lá, desde os elementos que deram origem ao alimento, todo mundo está presente no seu alimento. Se você mentalizou os músculos mais fortes, mais resistentes, os ossos, os olhos, os ouvidos, a própria memória, a emoção, tudo que você quer pacificar, porque se um simples ar pacifica as emoções, o alimento também pacifica. Parece que o que não pacifica muito a ansiedade são os doces. Parece que ela não gosta muito, porque você come, daqui a pouco o buraco está do mesmo tamanho. Mas se você traz uma música de boa qualidade ou contrata o Figueiredo para fazer uma seresta, a emoção já muda o seu padrão. Ou uma leitura agradável, ou algo semelhante. Porque se é uma emoção, emoção não come ou não vive de algo físico. Dependendo do que tem nesse físico, se eu fiz o alimento e tenho uma emoção equilibrada, eu posso levar para o seu mundo da ansiedade, que é uma entidade em você, um alimento diferente através da cenoura que eu confeccionei. Agora você pode comer a cenoura e a ansiedade se acalmar. Mas normalmente alguém faz alguma coisa numa padaria intencionando nos curar ou nos viciar. Com todo respeito aos padeiros e aos cozinheiros. Porque o cozinheiro tem uma ideia equivocada que se a gente não come muito, não gostamos da sua comida. Isso não deveria ser pensado. Então ele precisa ver a consciência que eu tenho, porque eu tenho um amigo que tem um casal de amigos advogados que tem uma pizzaria. Ele seleciona cada elemento, ele próprio, no supermercado, na feira, ele, e já dialogando e mostrando o seu destino. Se a funcionária, se a colaboradora estiver em desarmonia, não entra na cozinha. É mandado de volta para casa. Não sei se ela aproveita da situação para todo dia falar que está em desarmonia. E os filhos, uma filha e 2 filhos, ajudam aprendendo essa realidade. E se você não sabe, porque comida não é para encher a barriga, é para nutrir.
E se você não sabe comer pizza, ele senta na mesa para te ensinar. Falar que pizza não é para encher barriga. É para você saborear e nutrir o seu corpo com energia diferente. Que foi muito bem preparada. Agora, se tem todo esse trabalho, o preço é quase o dobro do concorrente. Agora, só que o benefício para quem tem consciência é totalmente diferente. Então, grosso modo, deu para ter uma noção do alto amor, porque veja, o menor elemento aqui é o espírito, não é? É chamado também mônada. Lembra do poema que está no livro? Pega o livro para mim, fazendo um favor. O poema Evolução com Augusto dos Anjos, onde ele começa a fazer uma jornada, e o estudo do livro inteiro é só para decifrar esse poema, para quem ainda não percebeu o nosso intento. Não vou lê-lo todo, só aqui. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos dos princípios das moneras. E as moneras é essa coisinha aqui, alcançando as perfeições absolutas. Para o teólogo Carlos Torres Pastorino, o amor é a reunificação desses elementos, 2 ou mais. Isso se chama amor. É uma porção deles que eu vou assimilar quando penso, conforme Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 603. Ou a informação do mesmo Kardec na obra A Gênese, narrando que não existe nada no universo que não seja feito de uma porção dessa energia. Esse é o elemento único que Deus criou, regido pela única lei. Então, quando uma porção desse elemento chega até nós, segundo Leon Denis, pela força da minha vontade, ele se transforma na lei de atração, que é a lei de amor para a construção da matéria inorgânica. E conforme o que eu desejo fazer com ele, ele se transforma no próprio amor. E para Joana de Ângeles, antes desse amor não existia criação, porque ele é a matéria-prima que gera, nutre, organiza e mantém a vida em toda a criação. Agora veja, eu quero amar o outro, mas nós estamos falando de alto amor. Como que eu posso amar o outro se eu não me amo? Bom, eu quero ajudar você, e você não está bem. Você está depressiva, você está ansiosa, você está bipolar, ou você está com a síndrome do pânico. Mas eu acho que ajudar a pegar isso e pôr nos meus ombros, como tem um moço aqui, mesmo tendo um doutorado, um dia fez isso, foi parar quase na UTI. É verdade ou não é, Arnaldo? Porque a virtude que ele encarnou, chamada piedade, não entendeu o seu papel, e o papel dela é nos mostrar a situação sofrida e nos transportar para dentro do outro. Somente a função da piedade. E a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, porque naquele instante eu esqueço de mim mesmo e vou para o seu oceano. Só que encarnamos também outra virtude chamada autoconfiança. Eu sei quem sou, sei dos meus potenciais, e encarnei no processo a compaixão para enxergar os seus potenciais. Agora, amor no sentido libertador do termo é quando eu saio de dentro do outro, lembrando os seus potenciais, sabendo dos meus, e crio as situações aqui fora para que ele exercite os teus. Porque se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, o si mesmo é aquele, com todo esse universo, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, milagres, se colocasse a sua vontade a serviço dessa força. Agora nós queremos resolver o problema do outro. Hoje, reunião de cura. Quem cura quem? Jesus não conseguiu curar ninguém, ou melhor, não curou ninguém. Conseguia se quisesse, porque ele construiu a sua consciência. Cristo construiu o planeta, mas a sua fé te curou. Fé é conhecimento de causa, valores morais para construir a situação.
Se eu lhe aplico um passe, o que acontece de fato? No passe, o primeiro momento, eu vou retirar a energia que perturba a criatura. Quer dizer, ela ficou sem o seu próprio energismo. Porque pior do que os obsessores são as más inclinações nossas, se ainda as temos. São elas que os atraem. Então não são eles que nos perturbam. Na maioria das vezes somos nós que os perturbamos, segundo Allan Kardec. Então no passe, a segunda etapa. Agora eu vou canalizar a energia e doar. Ninguém doa energia para ninguém. Isso é Kardec. No perispírito temos uma fonte permanente de energia, segundo Kardec, tanto para curar o corpo quanto para afastar os maus espíritos. O que nós fazemos de fato, segundo Kardec, Bezerra, Joana de Ângeles e outros, é acionar o potencial do outro que esqueceu que tem. Então nós vamos acender as luzes do seu universo e depois saímos para fora e criamos as situações para que ele exercite os seus potenciais. Por exemplo, Joana de Ângeles, eu oro para você e eu envio para o seu universo forças e estímulos, conforme nós presenciamos isso na obra Missionários da Luz, de André Luiz, onde a jovem esposa ora para o desequilibrado do sexo, alcoólatra e etc. E André Luiz fica intrigado, o cara só perturba e ainda recebe tal assistência? Fica nele? Não. Esse patrimônio pertence a ela. Fica o que ele desenvolver. Então ela só estava regando, adubando o seu potencial. E Joana de Ângeles, em Garimpos de Amor, quando eu oro, eu gero forças e estímulos e envio para o universo do outro. Agora eu que estou orando recebo os benefícios. Estou recebendo uma porção de princípios inteligentes, transformando em amor, repaginando ou pacificando o meu próprio universo e enviando essa força para convidar o outro a fazer o que faço no meu universo. Agora eu não vou resolver o problema do outro com a minha oração, Joana de Ângeles, nem com a bioenergia, nem com o afastamento do mau espírito. Se eu não mudar, vem outros. Mais ou menos compreendido? Eu estou cheio de dúvidas, mas se alguém tiver alguma que a gente possa trocar ideias, porque a palestra brota aqui. Ela nasceu segundo a abertura que vocês deram às nossas necessidades reais, para que ver o que nós podemos fazer, porque nós estamos falando de alto amor, criando a situação para que nós possamos nos amar. E após esse alto amor, ter o alto encontro. Porque enquanto eu não aprender a amar o que vejo, e o que eu estou vendo e tocando é o meu corpo, enquanto eu não compreender as necessidades reais do meu corpo, para que eu possa nutri-lo de fato com o que ele necessita, eu não consigo transformar o meu comportamento, que depende da transformação dos instintos que gerenciam o meu corpo. Se eu não cuido do corpo e ainda estou perturbando os instintos, ele não vai fazer isso por mim. Agora, se eu cuido do corpo e transformo forças do corpo em novos instintos, em novas propostas de comportamento, o próprio instinto vai ajudar-me, permitindo que eu viaje com estas forças instintivas ao universo das sensações. E se eu auxilio novas sensações a ser gestadas, elas me permitem viajar para o mundo das emoções. E se eu intenciono pacificar as minhas emoções e não expulsá-las, elas possibilitam-me a viajar para o mundo dos sentimentos, da culpa, dos tormentos, dos traumas e conflitos. Porque a emoção é somente a memória dos pré-julgamentos que fazemos acerca da nossa realidade. O instinto preserva a vida, a sensação é o sabor que dá em realizar o seu trabalho, a emoção é a memória do que ele fez, o sentimento é o juízo que ele faz da emoção que foi gravada, e assim por diante. Então, se eu faço isso, quando eu estiver no mundo do sentimento e conseguir pacificá-los, eu viajo para o mundo do pensamento. E se eu conseguir pacificar os pensamentos em desalinho, com a proposta de novos pensamentos, eu chego no campo da inteligência, do mundo racional, da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva. E se eu relacionar com os demais, com a vida, com os seres,
usando devidamente a inteligência emotiva, eu viajo para o campo da inteligência espiritual, que já é o universo das virtudes, o nascimento da intuição. Mais ou menos claro? Vocês sabem tudo isso, eu já lembrei. Então, se tiver dúvida, qual a proposta que temos para hoje acerca da nossa realidade no processo do alto amor? Vamos ficar ainda pensando que a parceira ou o parceiro tem o dever de nos fazer felizes? Os filhos têm a obrigação de nos compreender? Quando eu me amo, ninguém me perturba. Agora, quando eu não tenho noção nem do que sou, qualquer insinuação, eu já estou desgovernado. Eu tenho um casal de amigos, quando alguém faz uma crítica do seu trabalho, primeiro desorganizam-se todos, depois acalmam-se, para depois ouvir o que o outro tem a dizer. Quando eu estou em paz com a minha consciência, por saber pelo menos conduzir o meu corpo e na sequência o universo perispiritual, mental, agora eu posso dizer que estou me amando, porque eu sei cuidar do campo que o meu pai me confiou. E não é Deus que retira do que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que não fez a sua tarefa, porque Deus encoraja os esforços direcionados para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, segundo Joana de Ângeles. Algumas perguntas e depois o exercício. Até que horas? Você falou mesmo? 6h45. O tempo da palestra já passou, mas eu vou encurtar o exercício porque o Arnaldo já fez um exercício maior e preparou o ambiente. 10 minutos de perguntas e respostas. Se eu uso 10 minutos somente para o exercício, a gente chega num bom termo. Vamos um pouquinho falar para tirar foto? Sim. Não precisa perguntar a todo mundo de uma vez. Vamos lá. Ela está querendo ver se eu tenho vibração nas costas, se a aura está aparecendo nas costas. Só mais um, vamos lá. Vamos lá. Faz de conta que vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Já que ninguém tem dúvida, vamos. Você. Pode só. Só para eu ver se eu anotei certinho aqui. Começa com consciência. Você vai de baixo para cima. A consciência. Aí depois a vontade. A vontade. O inconsciente. A mente. Subconsciente. Perispírito. Corpo. Os sistemas. Órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, o que nós chamamos de bioenergia, a matéria mental, o fluido universal, a matéria elementar, que são os elementais na origem, e o espírito como princípio inteligente do universo. E quando encarnamos, é somente um pontinho desse que encarna como uma semente que viajou dentro dessa árvore para a construção de uma nova realidade. Assim como uma semente constrói uma árvore, assim uma alma vai construir o seu império. Quer falar aqui para todo mundo ouvir? Fica. Eu estou em dúvida de uma colocação com relação a esse diálogo que você narrou entre a alma e o espírito. Eu entendi, que o espírito é permanente, a alma é transitória, ou seja, o espírito, como você falou, o espírito cria a alma. É isso, a colocação. Eu gostaria que você explicasse melhor nesse contexto. Ainda bem que nós temos mais 2 anos já marcados, né, daí? Mais o 2020 e 2021, se a gente não entender. Então vamos lá. Allan Kardec, na obra A Gênese, ele narra que o espírito é como um sol. Já leu isso por lá? Não. Então o espírito é como um sol. Literalmente, ao pé da letra está escrito isso. Ao mesmo tempo, o autor anota
A psicografia de Camille Flammarion, psicografando ele próprio, porque Chico Xavier afirma em alto e bom som que Galileu Galilei é o próprio Camille numa encarnação anterior. E agora o Camille existe psicografando o próprio Galileu. Então quer dizer que quem encarnou foi uma fração de Galileu. E Kardec fala que o Sol libera frações após ser colocado em órbita, após ser gestado na nebulosa, e as frações do Sol criam os planetas. E os planetas ainda incandescentes liberam frações que geram seus satélites. Então o Espírito libera, segundo Joana de Ângelo, André Luiz e vários outros, uma fração da sua consciência pura, que só desce quem subiu, e chega no mundo material como uma semente de possibilidades, que vai atrair novos elementos, como uma semente atrai elementos da terra, da água, do ar e da luz, para compor com ela o vegetal que ela almeja ser. Sozinha, a alma não faz coisa alguma, por isso ela tem que ligar-se ao universo perispiritual e físico para a elaboração dessa nova realidade. Agora, quando a alma toma consciência que esse patrimônio está sob sua responsabilidade e assume com equilíbrio, agora ela consegue conversar com a sua consciência. Mas enquanto ela desrespeitar o seu próprio corpo, ela não consegue esse diálogo. Então, qualquer propósito enobrecedor de alto amor, ela precisa visar não só o amor a si própria, mas a tudo que existe fora dela, porque todos somos um. Então, a menor atitude de um ser, no seu diminuto espaço, afeta os demais. Então, quando falamos de alto amor, é amar a si e, na sequência, amar o outro como a mim. Mas isso é simultâneo, conforme vários autores. Porque Kardec fala que um pensamento me conecta comigo mesmo, como a música que o Arnaldo colocou no final, com um traje a rigor. E, ao mesmo tempo, me conecta com todos os seres em todos os mundos. E dependendo da minha frequência, da minha proposta, eu crio uma situação de promoção dos meus e ao mesmo tempo de interação com os demais. Porque para colocar um pensamento em ação, eu não consigo fazê-lo sem entrar em conexão com tudo que sou e com tudo que está fora. E tudo que está em mim que interessa pela mudança vem ao consciente, do inconsciente para o consciente, ou até do subconsciente para o consciente, para ser ressignificado e depois voltar pelos seus universos de origem com a bagagem pacificadora. Então a alma vem com uma proposta de possibilidade, onde o espírito está criando mais um diretor para uma futura empresa, e quando essa alma assumir essa empresa e dar conta de conduzi-la, o espírito pode criar uma outra empresa, um outro diretor para formar outra realidade. Dependendo da habilidade do espírito, ele encarna várias almas ao mesmo tempo. E tem várias manifestações. Isso é Hermínio Corrêa de Miranda na obra Diversidade dos Carismas e outras obras. Então, um espírito pode animar várias formas, vários corpos, ou, se ele não dá conta ainda, as suas almas unem várias almas de vários espíritos para animar um só corpo. Bem complexo, mas é fácil imaginar um empresário governando várias empresas e vários empresários na sociedade anônima governando uma só empresa. Ficou mais ou menos? Amanhã a gente volta, a gente só vai dar continuidade ao processo. No início da resposta, você falou até, depois eu entendi, Fala tudo de novo, para todo mundo ouvir. Não, você, no início da resposta, dimensionou um tempo, eu não entendi, até 2020, não sei. Eu falei que nós já fechamos o contrato com a Dair, com a Magda, com o Amor Sem Fronteiras, de voltar aqui em 2020, voltar em 2021, se for o caso a gente volta para 2022, para a gente já estar aqui 2020, avisa logo, 2 e 3 de maio. Então já fica avisado, 2 e 3 de maio de 2020, já não marque nada. Então vai dar tempo a gente compreender. Dá, até lá, hoje nós estamos criando um link, uma conexão, porque nós somos um. Onde eu estiver, dependendo do que eu estou fazendo, as informações vão ser transferidas a vocês. Ellen, lê para nós a página 207. Vem para cá.
senão você não recebe cachê no final. É mais ou menos isso que vai acontecer com esse nosso diálogo. Sem óculos, qualquer coisa você passa, você separa, já está separadinho. Já. A mensagem de Ramatiz. Qual você quer? 307 ou 207? Essa aqui. Não, com o microfone para todo mundo ouvir. Todo mundo, ele não morde, pode ficar tranquilo. A mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçada à essência, que adormece no centro consciencial do ser manifestado, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não. Gravam-se na contextura profunda do ser vidente como pequenos reforços vibratórios, capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Entenderam? Então, o que nós estamos fazendo junto com a espiritualidade é isso, enviando algo para a profundidade da consciência, e dependendo da nossa vivência, onde quer que estivermos, isso vai vindo até eclodir no periférico, para que vocês acelerem o processo de autoencontro. É como se vocês, a partir de agora, fossem parte do meu corpo e eu cuidasse de vocês tanto quanto cuido do meu próprio universo. Então, onde eu estiver, jamais vocês serão esquecidos. Tudo que eu pensar, que eu sentir, que eu falar e que eu agir, estarão sendo repatriados até vocês. Só que tudo que vocês fizerem também refletirá em mim, porque somos um. Vamos para o exercício por conta do tempo, senão depois vocês não voltam amanhã. O Arnaldo já disse o início, a gente pode pular. Cada um na posição mais agradável. Não precisa apagar a luz, porque vai ficar registrado para vocês depois. Se quiser, a gente apaga. O que vocês preferem? Então deixa. Porque de repente vocês vão estar no trânsito para fazer isto. O sinal fechou e a coisa está pegando na fila do banco. E às vezes ninguém vai apagar a luz, então já vamos acostumar. Agora pode fechar os olhos ou não. Então nós vamos centrar a nossa atenção, e nós vamos falar isso amanhã, no ar que respiramos. E o Evangelho do Cristo está no ar que respiramos. Ele é uma força, uma vitalidade e vida. Amanhã vamos esclarecer isto. Então nós vamos inspirar com suavidade, pacificando o próprio mundo fisiopsíquico, porque nós estamos trazendo Deus para dentro de nós, preparando a ambiência física, psíquica, emocional, moral e espiritual, para que o reino de Deus em nós possa viajar até o nosso consciente também. Então são duas potências que vão se juntar. A força de Deus e do Cristo que estão em tudo, e ao mesmo tempo a força do Deus e do Cristo que existem em mim, que está em toda a minha realidade de milênios e milênios sem conta. As duas estão no campo mental. E eu vou começar a idealizar o que eu almejo. Joana de Ângeles nos ensina mais ou menos assim: ideias enobrecedoras. Eu começo a idealizar o que pretendo, de forma enobrecedora, que irá me enobrecer e o entorno. Planos de futuras ações benéficas, os quais beneficiarão a mim e tudo que estiver à minha volta. Ideias e planos são imanências de minha consciência e ao mesmo tempo fecundadas pela consciência cósmica e crística e dos parceiros espirituais com que nos conectamos neste instante. E estas ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares no perispírito e no físico, harmoniza-os segundo as virtudes que eu estou encarnando e aumenta-lhes a produtividade. Porque no íntimo do citoplasma, como nós vamos completar o jejum intermitente amanhã, nós vamos ver que lá no íntimo do citoplasma tem
o citoesqueleto, e dentro dele microtúbulos, e dentro deles pequenos vórtices de energias que geram o plasma, que nós chamamos em nós de ectoplasma, a energia que gera e nutre a vida, para criarmos novas formas. Então eu estou fazendo com esse pensamento, com essas ideias, com esses planos, uma comunicação com esses microvórtices de energias na intimidade dos microtúbulos, no íntimo do citoesqueleto, no oceano do citoplasma. E comunicando com eles, simultaneamente comunico com o DNA no interior do núcleo. E agora eu, a alma encarnada, por meio de uma única célula do meu corpo, comunico com a minha consciência, porque isso eu posso sentir neste momento. E interagindo com a minha consciência, através dos ribossomos que crio, por ação dos centríolos que nasceram da união dos microtúbulos. Comunico com o DNA e juntos gestamos os futuros genes, os aminoácidos, para a construção das proteínas para a elaboração da nova realidade. Inspirem e ao mesmo tempo se abracem mentalmente. O que vocês imaginarem no mental vai acontecer lá na intimidade de cada partícula ou subpartícula celular, atômica ou subatômica. Imaginando que quando eu penso, no mínimo, eu entro em contato com o oceano do fluido cósmico, que é formado pelas mônadas primevas, que vai transformar-se na matéria mental, na bioenergia, no mundo subatômico, em novos átomos, novas moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas mais resistentes, corpos mais adequados segundo as nossas reais necessidades. E quando começamos a fazer isso, já que nós estamos viajando do consciente para o superconsciente pedindo respaldo, nós vamos atravessar pelo inconsciente, que pode tentar boicotar a nossa situação vigente, a nossa proposta. Se isso acontecer, pare e apresente a proposta a ele, como vocês ouviram na leitura da Ellen. Permita que a mensagem que estão pensando, que estão mentalizando, atinja o íntimo das emoções desgovernadas, das paixões, dos traumas e conflitos, para que eles percebam que vocês não querem expulsá-los, querem iluminá-los, querem transformar desespero em esperança, dúvida em fé, tristezas em alegrias, enfermidades em saúde, a guerra em paz. E pode dizer a eles: tudo está em paz. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu reconheço a vossa existência. Não nego a vossa realidade. Sois meus filhos, minhas criações. Sinto muito pela ignorância de outrora. Me perdoe pela negligência impensada. Eu vos amo e sou grato pelas novas oportunidades da convivência em harmonia, pois o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você e em vocês. Namastê. Agora não me toque. Antes eu preciso ir ao Pai. E após mergulhar na consciência profunda e orar, iluminando-se de dentro para fora. E agora eu já começo a dividir com eles o que eu assimilei da minha própria consciência. E eu prometi na ida, e eles me deixaram partir. E entrego na volta a mansuetude,
a paciência, a compaixão, porque eles já estiveram aqui no físico, eles já estiveram aqui no mundo perispiritual e até no mundo mental. Então eles não precisam voltar aqui outra vez para serem iluminados, para serem promovidos. E chegam ao campo mental, que será fecundado pelas novas realidades, com os novos pensamentos, novas frações das virtudes, que vamos criar os elementos para a reconstrução ou reprogramação do universo perispiritual e físico, a criação de uma nova ambiência, onde eu vou orar pelos que me perseguem e caluniam, intencionar fazer o bem a quem me deseja o mal e a amar a quem diz me odiar. Inspirem, se abracem, sentindo-se abraçado pelo próprio Cristo e o Deus internos, o próprio Cristo e o Deus cósmico. E digam para si mesmos: somos um, tudo está em paz. E a partir de agora, alegria de viver, esperança de melhoras e gratidão pela vida, onde quer que estivermos. Sinta a própria paz, o próprio amor, a presença das virtudes citadas e outras, do reino de Deus em nós. Mais uma vez inspiram, se abracem e visualizem-se em equilíbrio, saudáveis, recuperados, desenvolvendo atividades ou construindo novas realidades que pretendem daqui por diante. Então imaginem-se vivenciando novas experiências com a responsabilidade condizente na construção do novo ser, que pensa na verdade que o promove, assim como o contexto. Sim, sente, qualificando o que se pensa, fala